A inteligência artificial está transformando o mundo em uma velocidade impressionante. Mas será que estamos prontos para lidar com as consequências? Ela promete revolucionar a medicina, a educação e a economia, mas também traz perigos como desemprego em massa, perda de privacidade e até o risco de se tornar incontrolável. Estamos caminhando para um futuro brilhante ou para um cenário de caos dominado pelas máquinas? Descubra os impactos positivos e negativos dessa tecnologia poderosa e como ela pode redefinir o destino da humanidade. E aí, galera? Bem-vindos ao Arts Podcast, onde ouvir é aprender. Opa! Hoje a gente vai se aventurar num universo que é pura ficção científica, mas que na real já faz parte do nosso dia a dia. É verdade. Inteligência artificial. Se preparem para desvendar os mistérios da IA, desde as suas origens até as suas últimas descobertas. A gente vai explorar tudo. A história, os perigos, os benefícios. É isso aí. E aí, preparados para essa viagem alucinante? Cola com a gente. Mas antes de começarmos, um recadinho. Não esquece de se inscrever no canal Arts Podcast para não perder nenhum episódio, hein? E compartilhe esse podcast nas redes sociais para geral embarcar nessa aventura do conhecimento com a gente. Bora lá. Para me ajudar a desvendar esse mundão da IA, trouxe um expert no assunto. Seja bem-vindo. Valeu pelo convite, um prazer estar aqui para desmistificar a IA com essa galera. Então, vamos começar com uma pergunta que não quer calar. A ideia de robôs dominando o mundo é só paranoia de filme ou a realidade pode ser mais sinistra? Olha, essa é uma questão que a gente vai explorar ao longo do nosso papo. Mas já adianto que a IA, como qualquer ferramenta poderosa, tem seus prós e contras. O importante é entender como ela funciona para usar com sabedoria. Show! Mas antes de mergulharmos de cabeça nos desafios da IA, vamos voltar um pouco no tempo. Você sabia que a ideia de máquinas inteligentes é mais antiga do que a gente imagina? Tipo, muito antes dos computadores. É certo. A busca por criar máquinas que pensam como a gente existe desde a antiguidade. Lá na Grécia Antiga, por exemplo, já tinha o mito do Talos, um gigante de bronze criado para proteger a ilha de Creta. Caramba, que massa! E na tradição judaica tem o Golem, uma criatura de argila que ganha vida para proteger o povo judeu. Ou seja, essa vontade de criar seres artificiais inteligentes já está na gente há muito tempo. Exatamente. E essa fascinação, junto com os avanços científicos, foi abrindo caminho para a IA como a gente conhece hoje. Legal. Yeah. E qual foi o momento crucial que marcou o início da era da IA, tipo, quando a coisa começou a ficar séria? No século XX, um cara genial chamado Alan Turing, considerado um dos pais da computação, deu uns passos gigantescos para a IA. Em 1936, ele propôs a máquina de Turing, um modelo teórico que servia de base para os computadores modernos. Em 1950, ele lançou o famoso teste de Turing. Explica pra galera o que é essa parada. Imagina que você está batendo papo online com alguém. A conversa flui naturalmente, você troca mensagens, faz perguntas, mas na verdade você pode estar falando com uma máquina super inteligente. Tipo, você não saca se é um humano ou um robô? Que doideira! Exatamente! O teste de Turing basicamente testa a capacidade de uma máquina de se passar por um humano numa conversa. Maneiro. Mas e o nascimento oficial da IA como um campo de estudo rolou quando? Em 1956, na Conferência de Dartmouth, nos Estados Unidos. Foi nesse evento histórico que o termo inteligência artificial foi usado pela primeira vez. A ideia era reunir mentes brilhantes para discutir como os computadores poderiam simular a inteligência humana, desde o aprendizado até a resolução de problemas. Que legal. E depois dessa conferência, a coisa começou a andar pra valer. Com certeza. Logo nos anos seguintes, surgiram os primeiros programas de IA. Um deles foi o Logic Theorist, em 1955, que mostrou que a IA podia resolver problemas matemáticos usando lógica formal. Oh, teve mais algum programa inovador nessa época? Sim. Em 1966, surgiu o ELIZA, um dos primeiros chatbots. Ele simulava conversas humanas, tipo um psicólogo virtual. Em 1960, o SOS-DL conseguia entender linguagem natural para manipular objetos em um ambiente virtual. Parece que a IA já estava dando seus primeiros passos, mas imagino que nem tudo foram flores, né? Teve algum perrengue no caminho. Sim, a gente teve um período meio deprê na história da IA, o famoso inverno da IA, entre as décadas de 1970 e 1980. Eita, o que aconteceu? A galera desanimou. Na real, a tecnologia da época ainda era limitada. Faltavam computadores mais potentes para dar conta dos algoritmos complexos da IA. Além disso, muitas promessas ambiciosas acabaram não se concretizando, o que gerou frustração e menos investimento na área. Faz sentido. Mas, pelo que eu sei, a IA deu a volta por cima, né? Sim. Nos anos 1980, a IA ressurgiu com tudo.
Surgiram os sistemas especialistas, programas que usavam conhecimento específico para resolver problemas em áreas como a medicina. E o aprendizado de máquina também começou a despontar, permitindo que os computadores aprendessem com os dados sem depender só da programação. E aí, com a chegada do novo milênio, a IA explodiu de vez. Exatamente. A explosão do Big Data, com toneladas de dados disponíveis, e a evolução das redes neurais inspiradas no cérebro humano impulsionaram a IA para outro patamar. E hoje em dia a gente tem IA em tudo quanto é canto. Carros autônomos, assistentes virtuais, sistemas de reconhecimento facial. É impressionante. Sem falar nos avanços em áreas como o processamento de linguagem natural. Modelos como o GPT conseguem gerar textos super complexos e responder perguntas de forma impressionante. E a visão computacional, que permite que as máquinas enxerguem o mundo, está cada vez mais precisa. Diagnóstico médico por imagem, carros que dirigem sozinhos. É o futuro batendo na nossa porta. A IA está evoluindo numa velocidade absurda. E para entender melhor o que vem por aí, é importante conhecer os diferentes tipos de IA. Basicamente, temos 3 categorias. A IA estreita, a IA geral e a superinteligência. 3 categorias, que massa. Me explica direitinho cada uma delas. A IA estreita, também chamada de ANI, é focada em tarefas específicas, como recomendar filmes ou analisar dados financeiros. É a IA que a gente mais usa no dia a dia. Entendi. E a IA geral, como funciona? A IA geral, ou a IA seria uma IA capaz de realizar qualquer tarefa intelectual que um humano consegue fazer. Tipo, uma IA que aprende sozinha, resolve problemas complexos e até cria novas ideias. Caramba, parece coisa de filme. Mas essa IA geral já existe. Ainda não. Alcançar esse nível de IA é um baita desafio para os pesquisadores. Mas quem sabe, né? O futuro nos reserva muitas surpresas. Verdade. E a terceira categoria, a superinteligência, me explica como ela funciona. A superinteligência, ou SI, seria uma IA que ultrapassa a inteligência humana em todos os aspectos. É a IA que causa mais debate e preocupação. Por enquanto, a superinteligência é só um conceito teórico, mas é importante a gente refletir sobre as implicações éticas e os riscos de criar uma inteligência superior à nossa. Com certeza. A gente precisa ter cuidado para não criar uma Skynet da vida real. Exatamente. Mas vamos voltar um pouco para o presente. A gente sabe que a IA tem um potencial incrível, mas também existem perigos, né? Verdade. Quais são os principais perigos que a gente precisa ficar de olho? Um dos grandes desafios é o desemprego em massa. A automação de diversas áreas pode acabar substituindo trabalhadores humanos, o que pode gerar um problemão social. Faz sentido. E a gente também ouve falar muito sobre o uso da IA para fins militares, né? E dá até um fio na espinha de pensar nisso. Pois é, a criação de armas autônomas capazes de tomar decisões letais sem intervenção humana é um dos maiores perigos da IA. Imagine drones que escolhem seus próprios alvos sem nenhum controle humano. É um cenário assustador. De arrepiar. E a manipulação da opinião pública através da IA também é preocupante, né? Com essa onda de fake news, a gente precisa ficar ligado. Com certeza. Deepfakes, que são vídeos falsos incrivelmente realistas, podem ser usados para espalhar desinformação e influenciar eleições. E os bots, que são programas que imitam comportamento humano online, podem manipular debates e espalhar notícias falsas em massa. A gente vai sendo muito cuidado com a informação que consome na internet. E a discriminação algorítmica também é um problema sério, né? Sim, os algoritmos de IA podem perpetuar preconceitos existentes na sociedade. Se um algoritmo é treinado com dados que refletem desigualdades, ele pode acabar reproduzindo essas desigualdades em suas decisões. Por exemplo, um algoritmo de recrutamento pode acabar discriminando candidatos por gênero, raça ou idade, simplesmente porque os dados usados para treiná-lo continham esses vieses. A gente precisa garantir que a IA seja desenvolvida e utilizada de forma ética e responsável. Mas e os benefícios da IA? Conta pra gente as coisas boas que essa tecnologia pode trazer para o mundo. A lista de benefícios é enorme. Na área da saúde, a IA já está revolucionando os diagnósticos. Algoritmos podem analisar exames de imagem com uma precisão incrível, identificando doenças em estágios iniciais e ajudando os médicos a escolher os melhores tratamentos. A IA salvando vidas. Isso que eu chamo de usar a tecnologia para o bem. Mas em outras áreas, a IA também pode dar um help. Com certeza. A IA pode automatizar tarefas repetitivas e burocráticas, liberando os humanos para se dedicarem a trabalhos mais criativos e estratégicos. Imagina um mundo onde robôs cuidam da limpeza, da organização, da produção em massa, enquanto nós, humanos, podemos focar em inovar, criar e resolver problemas complexos. Que sonho. E a área da educação também pode se beneficiar muito da IA, né? Sim. Plataformas de ensino online já usam IA para personalizar o aprendizado, adaptando o conteúdo e o ritmo de estudo às necessidades de cada aluno. Imagine um professor virtual que te conhece profundamente e te guia pelo caminho do conhecimento de forma individualizada.
Que incrível. E aí também pode ajudar a gente a resolver problemas ambientais, né? Com certeza. Drones equipados com IE podem monitorar florestas, identificar áreas de desmatamento ilegal e até mesmo plantar árvores. Algoritmos podem analisar dados climáticos e prever desastres naturais, ajudando a prevenir tragédias. A IE protegendo o nosso planeta, sensacional. Mas no nosso dia a dia, como a IE pode facilitar as coisas? A IE pode tornar o transporte mais seguro e eficiente, com carros autônomos que evitam acidentes e otimizam o trânsito. Ela pode ajudar a criar cidades inteligentes, com sistemas que gerenciam recursos, energia e transporte de forma integrada e sustentável. Olha só, a IE realmente tem o potencial de transformar o mundo para melhor. Sem dúvida. Mas é importante lembrar que a IE é uma ferramenta poderosa e, como qualquer ferramenta, precisa ser usada com responsabilidade e sabedoria. Cabe a nós, humanos, definir os limites éticos, garantir que a IE seja usada para o bem e construir um futuro onde essa tecnologia beneficie a todos. Com certeza. E para a gente se aprofundar ainda mais nesse universo da IE, se liga na próxima parte do Artes Podcast. A gente volta já com mais novidades e informações importantes sobre a inteligência artificial. Fica ligado. E não esquece de se inscrever no canal Artes Podcast, ativar as notificações e compartilhar esse episódio com a galera. Mas valeu. E aí, pessoal? De volta para sobre inteligência artificial. Na primeira parte, a gente explorou as origens da IE. É verdade? Seus tipos. E deu uma olhada nos benefícios e perigos que essa tecnologia nos apresenta. Isso aí. A gente viu que a IE tem um potencial enorme para transformar o mundo, mas também precisa ser encarada com cuidado. Agora, vamos mergulhar de cabeça nos perigos da IE, explorando alguns exemplos que mostram como essa tecnologia pode ser usada de forma negativa. Bora lá. A gente já tocou no assunto do desemprego em massa, né? Mas vale a pena a gente se aprofundar um pouco mais nesse tema. Imagina só. A automação de diversas áreas, como a indústria e o transporte, pode acabar substituindo trabalhadores humanos em larga escala. Pois é, já pensou um monte de gente perdendo seus empregos porque robôs conseguem fazer o trabalho mais rápido e mais barato. É um problemão social que a gente precisa encarar à frente. Exatamente. E aí a gente precisa pensar em soluções para requalificar esses trabalhadores e prepará-los para os novos desafios do mercado de trabalho. Afinal, a ideia não é deixar ninguém para trás nessa revolução tecnológica, né? Com certeza. E falando em desafios, outro perigo da IA que me tira o sono é o uso dela para criar armas autônomas. Só de pensar em robôs tomando decisões de vida ou morte me dá um frio na espinha. É de arrepiar, né? Imagine drones assassinos que escolhem seus próprios alvos, sem nenhum tipo de controle humano. É um cenário que parece coisa de filme, mas que já é uma realidade preocupante. E o pior é que essas armas autônomas poderiam ser usadas por qualquer um, até por terroristas, imagina só. Meu Deus, que perigo. E como garantir que essas armas não caiam em mãos erradas? Essa é a grande questão. É uma questão ética e de segurança global que precisa ser debatida urgentemente. A gente precisa estabelecer limites claros para o desenvolvimento e o uso da IA em armamentos, para evitar que a gente crie um futuro distópico dominado por máquinas de guerra. Concordo plenamente. Mudando um pouco de assunto, outro perigo da IA que me preocupa é a concentração de tecnologias nas mãos de poucos. A gente já vê isso acontecendo com as gigantes da tecnologia, né? Sim, é um risco real. Imagina um futuro onde poucas empresas ou governos controlam a IA. Isso poderia aumentar a desigualdade social e econômica, dando a essas entidades um poder desproporcional sobre a sociedade. Seria tipo um monopólio da inteligência, né? Controlando tudo, desde a informação que a gente consome até os empregos que a gente pode ter acesso. Exatamente. A gente precisa lutar por um acesso mais democrático à IA para que os benefícios dessa tecnologia cheguem a todos, não só a uma elite privilegiada. A IA tem um potencial enorme para melhorar a vida da humanidade, mas para isso a gente precisa garantir que ela seja desenvolvida e utilizada de forma justa e equitativa. Concordo. E falando em uso justo da IA, a manipulação da opinião pública através da IA também é um problemão, né? Com a popularização de deepfakes e bots, fica cada vez mais difícil saber o que é real e o que é fake na internet. Pois é, essas ferramentas podem ser usadas para criar notícias falsas, influenciar eleições e até mesmo incitar violência. A gente precisa desenvolver mecanismos para combater a desinformação e garantir que as pessoas tenham acesso a informações confiáveis. E aí entra a importância do senso crítico, né? A gente precisa aprender a filtrar a informação que recebe, a questionar as fontes, a buscar diferentes perspectivas. Não podemos cair na armadilha da desinformação. Com certeza. A educação digital é fundamental para a gente navegar nesse mundo cada vez mais digital e tecnológico. E falando em tecnologia, outro perigo da IA que a gente precisa ficar ligado é a dependência excessiva. A gente já usa IA para tantas coisas no dia a dia, né? Mas e se a gente depender da IA para tudo? Olha, é um risco que a gente precisa considerar. Imagina se a gente depender da IA para dirigir, cozinhar, tomar decisões importantes, a gente pode acabar perdendo habilidades básicas sem falar na criatividade e no senso crítico.
A IA deve ser usada para complementar as nossas capacidades, não para substituí-las completamente. A gente precisa encontrar um equilíbrio entre a automação e o desenvolvimento humano. A gente precisa usar a IA com inteligência, né? Sem perder a nossa própria capacidade de pensar e agir de forma independente. Exatamente. A gente precisa se manter no controle da tecnologia e não o contrário. E falando em controle, outro ponto que me preocupa é o viés algorítmico. A gente já viu exemplos de algoritmos que discriminam pessoas por causa de gênero, raça ou idade. Como a gente garante que a IA seja justa e imparcial? É um desafio e tanto. A gente precisa garantir que os algoritmos de IA sejam treinados com dados diversos e representativos da sociedade para evitar que eles reproduzam e amplifiquem preconceitos existentes. E também precisamos de mecanismos para monitorar e auditar os algoritmos para garantir que eles estejam funcionando de forma justa e ética. Concordo. E falando em monitoramento ou vigilância em massa através da IA, também me dá calafrios. Câmeras de reconhecimento facial em todos os lugares, sensores que rastreiam nossos movimentos, algoritmos que analisam nossos dados. Tá parecendo Big Brother. Pois é. A gente precisa ter cuidado para não criar um estado de vigilância total, onde a privacidade individual é completamente ignorada. A IA pode ser uma ferramenta poderosa para garantir a segurança pública, mas a gente precisa usar essa ferramenta com responsabilidade, sem invadir a privacidade das pessoas. Sem dúvida. E outro ponto importante que a gente precisa discutir é a questão da segurança dos sistemas de IA. Falhas em sistemas de IA podem ser catastróficas em áreas como saúde e segurança. Imagina só um erro num sistema de diagnóstico médico que leva a um tratamento errado, ou uma falha num carro autônomo que causa um acidente fatal. A gente precisa ter certeza de que os sistemas de IA são confiáveis e seguros, principalmente quando lidam com vidas humanas. A gente precisa ter cuidado para não colocar nossa vida nas mãos de máquinas que podem falhar, né? Exatamente. Testes rigorosos, auditorias independentes e mecanismos de segurança robustos são essenciais para evitar tragédias. A gente precisa garantir que a IA seja usada de forma segura e responsável para que ela realmente possa trazer benefícios para a humanidade. E para fechar nossa lista de perigos da IA, vamos falar da perda de controle sobre IAs superinteligentes. E se a gente criar uma IA que seja mais inteligente que a gente, como garantir que ela vai seguir nossos comandos e agir de acordo com os nossos valores? Essa é uma das grandes questões que a gente precisa enfrentar. Se a gente criar uma IA que seja mais inteligente do que a gente, como garantir que ela vai continuar nos obedecendo? E se ela decidir que os humanos são uma ameaça e tentar nos eliminar? Parece coisa de ficção científica, mas é um risco real que a gente precisa considerar. A gente precisa tomar cuidado para não criar o nosso próprio Frankenstein, né? Mas por outro lado, a IA também tem um potencial incrível para melhorar a nossa vida. Com certeza. Na próxima parte do nosso papo, vamos explorar os benefícios da IA e como essa tecnologia pode ser usada para criar um futuro mais positivo para todos. Fica ligado. E aí, galera, curtiram essa análise dos perigos da IA? A gente precisa debater esses temas para garantir que a inteligência artificial seja usada para o bem da humanidade. E para continuar essa conversa, não perde a próxima parte do Artes Podcast, onde a gente vai explorar os benefícios da IA. Até já. E aí, pessoal, de volta para a última parte do nosso papo sobre inteligência artificial. Então, isso aí. Depois de explorar os perigos da IA na parte anterior, agora a gente vai mergulhar nos benefícios dessa tecnologia que está mudando o mundo. Preparem-se para se surpreender com as coisas incríveis que a IA pode fazer para melhorar a nossa vida. É isso aí. A IA não é só um bicho de 7 cabeças cheio de perigos. Ela também tem um lado super positivo e a gente vai explorar tudinho agora. Para começar, vamos falar de uma área que a IA já está revolucionando: a saúde. Algoritmos inteligentes podem analisar exames de imagem com uma precisão incrível, identificando doenças em estágios iniciais e ajudando os médicos a escolher os melhores tratamentos. Exatamente. A IA está dando um show na medicina. Imagina só um futuro onde a gente tem diagnósticos mais rápidos e precisos, tratamentos personalizados e cirurgias robóticas super avançadas. A IA pode até mesmo ajudar a desenvolver novas curas para doenças que hoje a gente não sabe como tratar. Caramba, a IA é praticamente o super-herói da medicina. Em outras áreas, como a IA pode dar um help? Olha, a lista é enorme. A IA pode automatizar tarefas repetitivas e burocráticas, liberando a gente para focar em trabalhos mais criativos e estratégicos. Imagina um mundo onde robôs cuidam da limpeza, da organização, da produção em massa. Enquanto isso, a gente pode se dedicar a inovar, criar e resolver problemas complexos. Que sonho. Ter mais tempo livre pra gente, pra família, pros hobbies, a IA pode realmente melhorar a qualidade de vida, né? Com certeza. E falando em qualidade de vida, a IA também pode dar um super upgrade na educação. Plataformas de ensino online já usam IA para personalizar o aprendizado, adaptando o conteúdo e o ritmo de estudo para as necessidades de cada aluno. É como ter um professor particular super inteligente te guiando pelo caminho do conhecimento.
E demais! E a gente não pode esquecer do meio ambiente, né? A IA também pode ser uma aliada poderosa na luta pela sustentabilidade. Verdade. Drones equipados com IA podem monitorar florestas, identificar áreas de desmatamento ilegal e até mesmo plantar árvores. Algoritmos podem analisar dados climáticos e prever desastres naturais, ajudando a prevenir tragédias. A IA pode ser uma ferramenta fundamental para proteger o nosso planeta e garantir um futuro mais verde para todos. É a IA salvando o planeta. Mas e no nosso dia a dia, como a IA pode facilitar as coisas? Olha só, a IA pode tornar o transporte mais seguro e eficiente com carros autônomos que evitam acidentes e otimizam o trânsito. Ela pode ajudar a criar cidades inteligentes com sistemas que gerenciam recursos, energia e transporte de forma integrada e sustentável. A IA pode até mesmo nos ajudar a economizar energia em casa, controlando a iluminação, o ar-condicionado e os eletrodomésticos de forma inteligente. Nossa IA tem tudo. É impressionante como essa tecnologia já faz parte da nossa vida e tem o potencial de transformar o mundo para melhor. Com certeza. Mas é importante lembrar que a IA é uma ferramenta poderosa e, como qualquer ferramenta, precisa ser usada com responsabilidade. A gente precisa garantir que a IA seja desenvolvida e utilizada de forma ética, transparente e justa, sempre colocando o bem-estar da humanidade em primeiro lugar. Concordo plenamente. A gente precisa usar a inteligência artificial com inteligência, né? E aí, galera, o que vocês acharam dessa viagem pelo mundo da IA? Deu pra ver que essa tecnologia tem um potencial incrível tanto pro bem quanto pro mal, né? Com certeza. O futuro da IA depende das escolhas que a gente fizer hoje. A gente precisa debater, questionar, se informar e participar da construção de um futuro com IA que seja positivo para todos. É isso aí. E para continuar se aprofundando nesse tema fascinante, fica ligado no Artes Podcast. A gente vai trazer mais episódios sobre IA e outros assuntos que estão mudando o futuro. Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse episódio com a galera. Valeu? Valeu, galera. E lembrem-se, ouvir é aprender. Até a próxima e um abraço.